Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Bom dia quem nos assiste de casa e quem está aqui na sessão. Seu a parte de imediato. Bem rapidinho, só para não fugir do tema, só parabenizando o Lucas Suzin por ontem. Eu não consegui me fazer presente também, mas parabéns pelo evento. Parabéns pela vereadora ter vindo. Lucas Suzin é um grande parceiro nosso, sempre nos atende, faz um excelente trabalho. Faz o que dá, né? O que ele consegue fazer, ele faz lá. Fernando Matrix também e todo o pessoal que está cuidando desse partido aí. Eu tenho certeza que vai dar bom, porque são pessoas boas envolvidas. Muito obrigado, vereador. Obrigada, vereador. Então, hoje o que a gente vai falar é sobre a questão de obras, que também tem a ver com o Lucas Suzin, né, que a gente parabeniza ele por ser agora o dirigente, né, do PRD. E o que nós estamos fazendo agora neste momento, né? Então, a gente tem diversas demandas em toda a cidade e toda terça-feira eu estou indo visitar o Lucas Suzin. Justamente porque, fazendo essas visitas, a gente consegue dialogar e entender melhor como resolver o problema. Esse ano, quando a gente inaugurou o reservatório do SAMAI, o João Ex me disse que eu era uma vendedora de Bíblia. Então, a vendedora de Bíblia ataca novamente, agora na Secretaria de Obras. Eu queria agradecer ao Lucas Suzin por sempre nos atender muito bem e tentar resolver todos os problemas que a gente tem nas nossas comunidades e na nossa cidade. Então, a gente teve, semana passada, uma reunião com o prefeito Adiló, o Lucas Suzin, na comunidade São João, uma reunião almoço. Porque agora a gente pode fazer reuniões almoço nas nossas comunidades, por que não, né? Justamente para a gente falar sobre o asfaltamento da comunidade São João, a qual a gente tem uma emenda de 1.500.000. Então, a gente pediu, juntamente com o prefeito, com o Lucas Suzin, quando da aplicação desse recurso, porque o recurso já entrou, né, no município, então a gente precisa agora aplicar. E por que a gente está cobrando essa celeridade? Porque a gente sabe que a todo momento os valores de asfaltamento aumentam, então a gente precisa que seja aplicado logo para que a gente não perca o percurso, né? Também, na outra semana, na terça-feira, a gente foi conversar com o Lucas Suzin sobre a pavimentação comunitária da rua Marcelo Giacomoni. O vereador Zé D'Ambros deve lembrar muito bem que nós pedimos essa pavimentação há muito tempo. O Zé D'Ambros esteve visitando também os nossos moradores desta rua, e a gente sabe que essa pavimentação, essas obras de drenagem foram anunciadas ainda naquele pacote do Canaliza, que foi anunciado em abril do ano passado, naquele bailão. Mas até agora, né, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a gente vai continuar cobrando toda terça-feira essas ruas e essas obras que foram anunciadas. Uma parte quando possível. Também, a gente ontem foi visitar novamente Lucas Suzin, pedindo para complementação de uma obra na rua Dante Guerra. Então, a gente está levando os moradores para que eles possam contar a sua história, o que está acontecendo para a celeridade da questão das obras. Também na Estrada do Vinho. A Estrada do Vinho está com alguns problemas, desde a questão da enchente, que precisa ser resolvida. Mas essa vereadora não cobra só, essa vereadora vai atrás de recursos. E a gente trouxe para Caxias do Sul, em emendas parlamentares, dinheiro do povo voltando para o povo, um total de 5 milhões em emendas parlamentares para serem utilizadas em obras. A gente tem pavimentação asfáltica da Estrada Municipal das Vinícolas, a gente tem pavimentação asfáltica na Estrada de Montebérico, a gente tem pavimentação asfáltica na Estrada da Uva, a gente tem pavimentação asfáltica em São João Batista, num total de 5 milhões de valores. Então, não dá para dizer que essa vereadora só cobra, cobra, cobra. E como diz o prefeito, que essa vereadora critica, mas com respeito. E é isso mesmo. A gente vai fazer a crítica, a gente vai fazer a cobrança, mas sempre com respeito. Também
O que mais a gente tem pedido em indicações na nossa cidade, na nossa comunidade, são as indicações relevantes à obra. A gente tem um gráfico, pode mostrar o gráfico ali, onde a gente realizou, nesses 3 meses de 2026, 598 indicações. Dessas 598 indicações, 215 são para obras. São problemas do dia a dia que são mandados para nós, né, no gabinete, e a gente pede providências. Então, eu ainda acredito que o maior gargalo está na questão obras. Quem me pediu a parte foi o Zé D'Ambrós, né? Seu a parte. Primeiro dizer que eu concordo. Um dos maiores gargalos que nós temos na cidade é pavimentação. E lhe dá uma informação de que a Marcelo Giacomoni não está no primeiro pacote. Nós temos 16 obras que estão sendo licitadas, que teremos um investimento de 40 milhões. Por quê? Porque o Cabelão escutou nós. Porque o Cabelão escutou essa casa. Licita, faz a drenagem e cadê o cloacal? Aí tem que depois pavimenta, tem que abrir de novo para fazer o cloacal. Então, que bom que atrasou. Que bom que atrasou. Porque agora licita cloacal e pluvial. Inclusive fiz uma indicação, depois quero falar no grande expediente. Abre-se uma vez só a rua, daí não vira buraco. Então tem 16 obras e que bom que nos escutaram. Que o recapeamento asfáltico será 10 milhões para a Codeca. Que bom. Então calma que a Marcelo Giacomoni também está na lista, o dinheiro já está com o executivo, o Samay já repassou e a Marcelo Giacomoni é uma obra grande, com certeza vai acontecer. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, vereador. Sim, calma a gente tem, mas vai dizer para o morador que está enfrentando pó todo dia, numa rua onde fica atrás de uma escola, né? Para ele ter calma. E fica em frente à escolinha Aurora Milese, escolinha infantil, e que logo do lado a gente tem a UBS. Então, são prioridades. Eu não tenho mais como dizer para esse morador, calma. Não tenho mais como dizer isso. Até porque, em abril do ano passado, como eu disse, foi anunciada a obra. Então, a gente tem que ter cuidado em anunciar alguma coisa para não frustrar as expectativas dos moradores. Porque foi anunciado algo que nada foi feito. E agora o senhor me diz que não está no primeiro pacote, está no segundo. Mas quem diz isso para o morador? É muito complicado esse tipo de situação. Seu à parte, Garbim. Queria fazer um agradecimento à senhora, vereadora Sandra, porque quando eu propus uma emenda à legislação que autorizou a utilização de dinheiro do Samay para o recapeamento e também para retirada de paralelepípedos, a senhora foi uma das vereadoras que votou a favor da emenda que determinava a verificação do esgoto pluvial e cloacal antes da colocação da camada asfáltica, vereador Zé D'Ambrós. E, infelizmente, quem votou contra foi a base do governo, vereador Lucas. Nós propusemos isso em abril do ano passado. Não precisa remunerar o Cabelão para viajar o planeta para ver isso. Eu vi ali do Bela Vista. São questões assim, vereadora Sandra, mas, bom, de toda forma, eu tinha certeza que uma hora a história cobraria e está aí, demonstrando que se fosse por mim e pela senhora, essas obras já teriam começado, porque nós havíamos proposto isso em abril e a senhora aderiu ao nosso projeto à época. Vereador Caleb, sua parte. Vereadora Sandra, parabéns pelos seus números, o relato das emendas também, é algo que nos deixa feliz, né, de poder, enquanto vereador, trazer emendas. Ontem mesmo eu falava com uma pessoa sobre as emendas que a gente trouxe também em 1 ano e 3 meses de mandato, isso nos gratifica, em que pese o fato de, às vezes, a emenda ela ser um problema de ordem orçamentária a nível nacional, né? Uma discussão que constantemente precisa retornar ao Congresso Nacional. Mas só cooperar com aquilo que disse o vereador D'Ambrós. Segunda-feira eu estava em ligação com o prefeito Adiló e cobrei ele com relação ao Canaliza Caxias, né? Para saber justamente essas datas. E a informação que nós temos é que até o dia 24 deste mês sobe para licitação este processo, vai da CEPLAN, para que então seja feita essa primeira etapa, como o vereador D'Ambrós nos trouxe. Então, o prazo que se tem até dia 24, hoje nós estamos aí com o dia 18, então penso eu que na próxima semana, início da próxima semana, já esteja sendo encaminhado para a licitação este primeiro passo. Muito obrigado.
Obrigada pelas informações, vereador Garbim, mas, como eu disse, né? Como que a gente diz isso para a comunidade? Declaração de líder, por favor. Segue em declaração de líder da bancada do Novo, vereadora Sandra Bonito. Porque, vereador Garbim, é muito difícil a gente dizer para a comunidade que, naquele evento que foi feito em abril, foi anunciado tais ruas, mas que, num ano, nada foi feito. Poxa vida, mas então a gente foi lá para quê? Para comer pão e salsichão e dançar uma bandinha? Não, né, gente? Não, eu acho que a história de pão e circo não pode ser de agora. A história de pão e circo são coisas de lá atrás. Agora a gente tem que cuidar com aquilo que a gente faz. Se a gente não consegue cumprir, a gente não faz anúncios de obras, porque depois quem ouve é o vereador, é o presidente de bairro, e todos vocês acredito que estão sendo cobrados por algum bairro, algum local, aonde foi falado sobre a questão do Canaliza Caxias e que nada foi feito. Seu à parte, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Sandra. Primeiro, parabenizar a senhora pelo seu trabalho. Vejo que a senhora dá uma contribuição muito grande da forma construtiva, propositiva e tratando muito do tema da agricultura, né, que é tão necessário. Mas eu ouvi os colegas aqui falando e a defesa do governo e eu quero trazer um exemplo. Porque, bom, na democracia é isso. O governo está aí, a Câmara fiscaliza e legisla, mas eu vou citar um exemplo, vereadora Sandra Bonito. Nós estamos com famílias no campus da Serra, sem receber suas casas, porque uma licitação deu problema e o município de Caxias do Sul não consegue resolver esse imbróglio. Ontem, as famílias foram reunir novamente com o secretário de Habitação. E esse cidadão disse o seguinte, vereador Jack, porque as famílias cobraram, tá, mas por que não se melhora o aluguel social? Aí porque o aluguel social hoje não dá conta das demandas, 800 pila para uma família com 5 crianças, não consegue o aluguel. O secretário disse assim, o vereador Lucas que resolva, por que a oposição não resolve? Então, assim, é um governo que trata os vereadores de forma desrespeitosa, que não gosta de pobre, vereador Cláudio Libório, não gosta de pobre, porque quando é para fazer lobby com rico aqui, projeto vem para essa casa do dia para a noite. Os ricos estão aqui fazendo lobby. Agora, quando é para pobre, lá do Campos da Serra, para pobre da colônia, a culpa é dos vereadores. E os pobres que ficam mais 2 anos esperando casa, morando embaixo de ponte. Então, eu só estou avisando. Secretário que achar que vereador é bagunça, vai se ver com esse vereador. Porque eu fui eleito com 4.213 votos, o 5º mais votado dessa cidade. Respeitem essa casa, porque vai voltar fervendo. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador Lucas. Bom, então, a gente tem outros exemplos de questões de obras que a gente não conseguiu avançar. Em Forqueta, a gente tem a rua Mantino Tonieto, que, pasmem, está com problema desde a enchente, né? Caiu um muro, enfim, tem problemas de drenagem, e que até agora não foi feito nada. Ontem, o morador daquela rua me ligou dizendo que aquele pingo de chuva que deu já alagou a casa. Então, a gente não pode ter mais esses problemas numa localidade que nunca teve problemas de alagamento, nunca teve tantos problemas no setor de obras. Eu admiro o secretário Lucas Suzin, porque sempre ele tenta achar uma solução e sempre nos atende muito bem. Ele nos ouve, ele busca resolver o problema como se o problema fosse dele. Mas a gente precisa de uma subprefeitura melhor em Forqueta. E, infelizmente, não dá do jeito que está lá. E não é uma questão que só a vereadora e presidente de bairro está falando. É uma questão de todos os moradores estarem falando, inclusive os servidores. Os servidores que estão lá estão descontentes e a cada momento me reportam essa questão. Nós precisamos mudar a nossa subprefeitura, porque certos problemas que lá acontecem não precisariam ser passados direto para o Lucas Suzin. O subprefeito poderia resolver. Seu à parte, Libardi. Obrigado pela gentileza. Vereadora Sandra, a senhora sabe que eu sempre atribuo para o prefeito Adiló adjetivos fortes para as condutas dele, e um que eu
sempre atribua é mentiroso, né? E a senhora sabe muito melhor do que eu o que aconteceu na eleição do subprefeito de Forqueta. Não sei se essa história é pública, mas acho que a senhora deveria contar à comunidade. Que o prefeito Adiló foi lá, determinou que a senhora e a comunidade consultassem quem deveria ser o subprefeito. Vereador Lucas, eles escolheram, sabe o que ele fez? Indicou outro. Então é um absurdo, tchê. Fez a senhora passar vergonha, a senhora nunca subiu essa tribuna para falar sobre isso, mas acho que a senhora deveria contar o que ele fez para a senhora. Muito obrigado. Na verdade, não foi só em Forqueta, né? Teve outras localidades também, que reunimos toda a comunidade, todos os líderes. A gente tirou 3 nomes e, para nossa surpresa, nenhum desses 3 nomes foi o escolhido. Mas tudo bem, isso é uma questão de lá atrás, né? E que a gente entende que cargo de confiança é o cargo de confiança do prefeito. Então, tudo certo, ele pode colocar quem ele quiser, desde que entregue para a comunidade. Era isso. Uma parte, vereadora. Seu à parte, Iago. Só para dizer que faz um tempo que a gente está acompanhando a questão das casas lá do Campos da Serra, o vereador Lucas citou aqui. Ontem eu estive lá, né, gravando um vídeo melhor, para pegar melhor e conversar com os moradores, e infelizmente é triste, porque eu fui lá e vi o quantas casas são bonitas e tem um material bom, era para ser uma grande obra, era para tudo ter dado certo, mas por falta de gestão, porque eu vou esperar depois as desculpas que eu já tenho, já sei as desculpas e já tenho o que falar para cada desculpa, mas por falta de gestão, infelizmente, o negócio acaba não andando, né? Isso nos deixa triste. Eu acredito que eles devem respeitar essa casa. Eu acho que o Adiló deveria chegar em casa à noite e assistir às sessões de quando ele era vereador, que ele falava que tinha que escutar mais os vereadores dessa casa, e aí ele iria aprender com ele mesmo. Muito obrigado, vereadora Sandra. Obrigada, vereador Iago. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, a gente quer construir uma cidade melhor. E se a gente quer construir uma cidade melhor, a gente vai atrás de soluções também. Então é isso que a gente faz hoje. Contar o que está acontecendo e buscando soluções. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra Bonet.